Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora estudar a gestão de estoques. Estoque, na verdade, é, para nós, uma quantidade de material que está ali armazenada para utilizar em tempo oportuno. Uma coisa importante que você talvez não sabia é que estoque não pode ser considerado um local. Estoque não é local. Muitas vezes no dia a dia das organizações se referem mesmo a estoque como se fosse um lugar físico para guardar materiais. Está errado, está erradíssimo isso aí. Estoque não é local. Se eu quiser me falar de um local onde eu guardo materiais, eu vou falar almoxarifado, eu vou falar depósito. Agora, estoque não. Estoque não é local. O que é estoque então, professor? Estoque é toda e qualquer porção de recursos materiais armazenada para utilizar em tempo oportuno. Então, se você pega ali uma porção de materiais armazenada, tá para utilizar em algum momento, então beleza, é estoque. Estoque é toda e qualquer porção de materiais armazenada ou acumulada para utilizar em tempo oportuno, beleza? Vamos começar então falando da gestão de estoques. Um dos temas mais interessantes aqui da nossa administração de materiais. Você tem que saber sobre toda essa cadeia de suprimentos, sobre essa estrutura aqui da gestão de estoques. Vamos comigo então? Dá uma olhada na tela aí. Aí está, gestão de estoques. Estoque, olha aqui o conceito, é toda e qualquer porção, toda porção de recurso material armazenada para ser utilizada em tempo oportuno ou qualquer outro tipo de recurso material acumulado em um sistema de transformação. Esse último conceito, especialmente é o tipo de recurso material acumulado em um sistema de transformação, foi abordado nessa obra Slack. Nesse caso, vai lembrar que é de 97. Então, o referencial já foi cobrado em prova esse conceito. Estoque é toda e qualquer porção de recurso material armazenado. Atenção, uma coisa importante. Almoxarifado. Sabe o que é almoxarifado? Lugar para guarda de materiais. Especialmente tem almoxarifado de matéria-prima, tem almoxarifado de material auxiliar. Sabe qual o material que eu não posso colocar em almoxarifado? Não tem sentido falar de material guardado em almoxarifado se ele for um produto em processo. Materiais que estão em processamento, materiais que estão em transformação ficam na linha, ali na linha de produção. Eles não vão compor o almoxarifado. Almoxarifado guarda matéria-prima, material em processo jamais. Matéria-prima sim, materiais auxiliares. Agora, e o produto acabado, professor? Pessoal, o produto acabado, a gente costuma falar de depósito. Para guardar materiais, produtos, melhor dizendo, produtos acabados, eu falo de depósito. Beleza? Agora, vale destacar. Como é que cai em prova isso aí, pessoal? Cai normalmente falando de almoxarifado de produtos em processo. Marcar errado. Produto em processo não vai compor o almoxarifado. Você está vendo que se eu quero falar de um lugar, um local físico, um local para guardar materiais, eu vou falar de quê, pessoal? Eu vou falar, perfeito? Eu vou falar de almoxarifado, armazém. Almoxarifado e armazém são sinônimos, tá? Almoxarifado, armazém. Ou eu posso falar também, sabe o quê? Depósito. E estoque? Estoque não, meu filho. Estoque você vai lembrar que não é local. Estoque não é local. Local é almoxarifado ou depósito. Local, almoxarifado ou depósito. Estoque é o que então? Toda e qualquer porção de recursos materiais armazenada para utilizar em algum momento oportuno. Tá legal, pessoal? Vamos comigo? Dá uma olhada no slide. Para começar nossa gestão de estoque, eu começo com o conceito de nível de serviço logístico. Todo mundo já ouviu falar em nível de serviço logístico, pessoal? Não, né? Nem todo mundo. Pois é, eu vou te explicar uma coisa aqui. Quando a gente fala de nível de serviço logístico, na verdade a gente tem que deixar bem claro que é um conceito referente à capacidade do almoxarifado de uma organização para atender corretamente os pedidos que recebe. É bom deixar bem claro que quando a gente fala de nível de serviço logístico é um conceito que muita gente não sabe nem errar. Você está aqui nessa aula de gestão de estoques, você está vendo aqui o conceito aqui comigo, professor José Wesley, para falar sobre o que é nível de serviço. Sabe o que é? Capacidade de uma organização, capacidade do almoxarifado para atender as demandas dos clientes. Então, quando você chega, por exemplo, lá no almoxarifado do teu órgão, você passou no concurso, você vai chegar lá na unidade de departamento de material e patrimônio do teu órgão, e aí chega lá, o rapaz do almoxarifado vai te falar assim, pois não, senhor. Aí você fala, ou senhora, né? Aí você fala, ó, eu tô querendo 20 resmas. Ele vai olhar para você e falar, eita, não tenho 20 resmas, eu só tenho ali 5. Opa, peraí, eu pedi 20 e o cara tá me falando que só pode me atender 5. Exatamente, o nível de serviço logístico dele não é 100%. Porque 100% é quando você consegue atender todos os pedidos
que são realizados ali pelos clientes. Então, nível de serviço logístico quer dizer o quê, pessoal? Capacidade é o indicador, certo? Indicador matemático, que indica a capacidade de uma organização para atender corretamente os pedidos que ela recebe dos clientes. Se você, servidor público, chegou no almoxarifado do órgão, pediu, não foi atendido, posso dizer tranquilamente, sabe o que, pessoal? Que você, nesse contexto, é cliente desse almoxarifado. Então, quando fala cliente, o problema do candidato, sabe o que é? Falou cliente, ele só pensa naquele que compra seus bens e serviços, aquele que vai lá e paga. Não, cliente somos nós. O Estado é cliente de si mesmo. Então, na verdade, cliente é todo aquele que vai ali solicitar alguma coisa. Esse cliente pede 100. Se atendeu 90, se recebeu 90, né? Então, significa que o nível de serviço logístico foi de 90%. Ou seja, 90% dos pedidos realizados foram atendidos corretamente. E os outros 10? Não, os outros 10 não foram atendidos. Então, o que a organização costuma fazer? Qual é o planejamento das organizações? É atender 100% de nível de serviço logístico. As organizações devem realizar um planejamento para atender 100% do nível de serviço logístico. Vamos para a tela, dá uma olhadinha lá, pessoal. Olha lá, nível de serviço logístico, segundo o Balu, um dos grandes referenciais teóricos para nós. Olha só, nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado, é o tempo necessário para se entregar um pedido ao cliente. Aqui, ó, conceito referente à capacidade do almoxarifado de uma organização para atender corretamente os pedidos dos clientes. Então é importante destacar que o nível de serviço logístico envolve fatores pré-transação, transação e pós-transação. Claro, olha só, para eu atender um cliente com qualidade, presta atenção, é lógico que eu vou precisar pensar em fatores antes do atendimento, durante o atendimento e após o atendimento. Então, por exemplo, realizar um planejamento, uma previsão de demanda, eu vou falar de pré-transação. É pensar antecipadamente acerca do que eu preciso fazer para atender bem meu cliente. Agora, durante a transação, eu preciso pensar no atendimento, no prazo, no tempo de espera, preciso pensar no nível de estoque. Isso tudo durante a transação. Agora, após a transação, eu vou pensar na política de troca. Na verdade, a política já foi definida na pré-transação. Agora eu vou falar de troca, devolução, propriamente dita. Agora, definir as políticas seriam lá na pré-transação. Resumindo, pessoal, não é importante para você saber o que é pré, o que é transação ou pós-transação. Isso faz parte da teoria. Mas o que é mais importante é saber o que é nível de serviço logístico, capacidade para atender corretamente os pedidos dos clientes. Quando a gente fala de pré-transação, são fatores que eu devo considerar antes da transação, antes do atendimento. Transação, fatores que eu devo considerar durante o atendimento e pós-transação, após o atendimento. Nível de serviço logístico. Eu tenho que calcular. Como eu falei para vocês, é um indicador matemático. Como é que eu calculo o nível de serviço logístico? Como é que eu calculo isso aí, pessoal? Observe lá no slide, dá uma olhadinha. Tá pequeno aí para vocês, mas talvez seja útil aqui para você, mesmo assim, lembrar que o nível de serviço logístico eu pego o total de pedidos atendidos corretamente e o total de pedidos preenchidos. Então o cliente chegou lá, pediu o quê? Pediu 100, tá aqui, preencheu 100 pedidos. Só que detalhe, atenderam ele corretamente só 90, então o nível de serviço logístico dele foi de 90%. Olha aqui a mesma coisa aqui embaixo, outro exemplo, ó. Pediu 100 itens. Aqui ele colocou itens, não colocou pedidos, mas só outro referencial. Total de itens que foram entregues para ele corretamente. Ah, entregaram só 90, então o nível de serviço dele 90%. O que eu tinha falado para vocês é o seguinte. A organização, ela vai desenvolver um planejamento para atender quanto? 100% do nível de serviço logístico dela. A organização desenvolve planejamento para atender 100% do nível de serviço logístico dela. Agora, o que seria considerado um bom nível de serviço logístico? Um bom nível de serviço logístico são aqueles valores superiores a 90%. Então, um bom nível de serviço logístico é aquele que é superior a 90%. Vamos voltar no slide? Dá uma olhadinha. Perfeito, olha lá. Agora, tá lá para vocês, mais um indicador. Taxa de rotatividade, olha só, chamado de giro de estoque. Imagine que você tenha um consumo de 100 unidades no intervalo de, digamos que de um mês, né? Então você tem aqui um consumo de média anual de 100 unidades e o estoque médio você tem, imagine, 50 unidades no estoque. Então você teve que fazer o quê? 2 reposições no intervalo que você está falando. Então você pega aqui a rotatividade, que é o giro de estoque, e divide aqui o consumo médio anual, digamos que consumiu então 100 unidades por ano. Beleza. Quanto tem no estoque em média? 50 unidades, por exemplo. Então você tem 2. 2 o quê?
tive que repor 2 vezes o meu estoque médio para dar aquele consumo de 100. 2 vezes 50, 100. Entendeu não? Tem problema não. Vamos falar de tudo isso com calma agora. Giro de estoque é o mesmo que o quê? Rotatividade. E o giro de estoque, a rotatividade é um fator positivo. Ou seja, o giro de estoque, quanto maior for, melhor para a organização. Um indicador muito positivo. O gestor deve buscar uma rotatividade de materiais. Vale lembrar, então, que a rotatividade de materiais é um fator positivo. Atenção aí, o giro de estoque é um fator positivo e deve ser buscado pelo administrador de materiais. Exatamente. Olha, a rotatividade pessoal não é boa, não. Lá na gestão de pessoas a gente fala, né? A rotatividade pessoal não é positiva, não. As organizações querem que você fique na instituição ali para sempre, a vida toda. Por quê? Porque ela não vai ter que ficar treinando toda hora alguém. Não tem que treinar. Isso dá um gasto para a organização. Ficar treinando toda vez o indivíduo, não quer isso. A quantidade de pessoas que saem e entram na organização eu chamo de giro de pessoal, rotatividade pessoal. E é um fator negativo. Agora aqui eu estou falando de giro de estoque. E o giro de estoque é um fator positivo. É algo bom. Deve ser buscado pelo administrador de materiais. Agora vamos para a tela. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Olha só. Então o giro de estoque, vou colocar um exemplo aqui. Suponha que um item tenha consumo médio anual de 1000 unidades e tem um estoque médio igual a 200 unidades. Ora, como que um estoque de 200 vai atender um consumo de 1000? Só você pensar. Você tem um estoque de 200 e o consumo deu 1000. Quanto vai dar isso aqui? 5. Significa que o meu estoque de 200 foi 5 vezes reposto. Ou seja, houve uma rotatividade igual a 5. 5 vezes o meu estoque para dar aquele consumo de 1000. Beleza? Essa é a taxa de rotatividade ou giro de estoque. Agora veja só. É o intervalo de tempo agora que o estoque atende ou cobre a demanda da organização. É chamado de taxa de cobertura, é chamado de antigiro. Por exemplo, pessoal, se eu tenho um giro, só imaginando aqui, tá? De 2 vezes por ano, presta atenção. São 2 reposições por ano. Então, acontece reposição de quanto em quanto tempo? 6 meses. Então, esse intervalo eu chamo de taxa de cobertura. Presta atenção que interessante, ó. O giro é igual a 2 vezes por ano. Reposição, 2. Quanto tempo? 2 por ano. 2 por ano é o mesmo que o quê? 6 em 6 meses. Então, 2 por ano é o mesmo que de 6 em 6 meses. O tempo 6 meses é o chamado intervalo de cobertura. É o chamado taxa de cobertura antigiro, beleza? Fazendo a conta aqui, daria o seguinte, por exemplo, para dar 2 vezes ao ano, vamos imaginar aqui. Vamos com calma. Consumo médio. Vamos colocar aqui consumo médio no ano, né? 1.200 unidades. Outro exemplo, tá? Outro exemplo. Estoque médio. 600 unidades. Olha que interessante. Estoque 600 e o consumo de 1.200. Eu vou fazer a conta do giro. Vai dar consumo médio, 1.200. Dividido pelo estoque médio, 600. Isso aqui vai dar igual a 2. Então tá aqui, 2 giros por ano. Qual é o estoque médio então? O estoque médio é 600. E qual o consumo no período? O consumo no período é 1.200. Isso aqui vai dar 0,5. Ou seja, meio ano. Meio ano é igual a 6 meses, tá vendo? Então, é isso aí. A taxa de cobertura vai ser o intervalo de tempo. Atenção aí, a taxa de cobertura. O que é taxa de cobertura? Intervalo de tempo que o estoque garante abastecer a organização. Ou seja, se eu faço 2 reposições por ano, significa que eu faço de 6 em 6 meses. Então, eu consigo 6 meses ficar sem repor. Depois eu tenho que repor. Então, 6 meses é a chamada taxa de cobertura. Ou seja, por 6 meses, o estoque médio cobre o atendimento, cobre a demanda. Beleza? Então, falamos de giro, que é um indicador positivo. Quantas vezes o estoque se repõe, é reposto, né? Dentro do intervalo de tempo. E falamos agora da taxa de cobertura, que é o intervalo de tempo que o estoque dura. Seria basicamente isso. Por isso que é chamado de taxa de cobertura, que é o mesmo que antigiro. Beleza, pessoal? Então, para começar a gestão de estoques, a gente fala então desse conceito de giro, antigiro e falamos também do nível de serviço logístico. Na nossa próxima aula a gente continua falando de outros temas
também da gestão de estoques. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, até mais.